Galerinha, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo e dessa vez questãozinha Enem 2021, certo? Envolvendo um conteúdo muito legal, que é o lançamento oblíquo. E temos o seguinte: em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, né? Ambos da missão Apollo 11. Eles e os astronautas que o seguiram experimentaram a ausência da atmosfera e estavam sujeitos a diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua tem 1/6 do valor na Terra. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria alcance, e aí a gente parte para analisar as nossas alternativas, né? Primeira ideia é o seguinte: o conteúdo que está sendo envolvido nessa questão é um conteúdo que não necessariamente ele leva em conta a força que está gerando esse movimento, certo? Geralmente na cinemática a gente estuda um movimento, né, sem necessariamente olhar para a força que está gerando esse movimento. Então a gente tem que olhar para algumas variáveis como a velocidade, a posição, né? Então é isso que a gente vai analisar nesse movimento, certo? Perceba que a gente quer encontrar o alcance com que, a partir de um pulo, né, de um salto do astronauta, ele vai ter um alcance. Então a gente está falando de um movimento oblíquo, um movimento que ocorre em duas dimensões, tem uma trajetória parabólica, certo? E aí eu fiz um desenhozinho para a gente analisar e fazer uma analogia, que é justamente um canhãozinho lançando uma bolinha, certo? Então nós temos aí a bolinha sendo lançada, o movimento, ela realiza, na verdade, essa bolinha, um movimento parabólico, certo? Ou seja, é um movimento em duas dimensões. Então a gente tem movimento tanto na horizontal, tanto na vertical. E uma ideia chave para esse tipo de movimento que ocorre, esses tipos de movimentos compostos, né, que tem movimento tanto na horizontal como na vertical, é o princípio da simultaneidade de Galileu, né, que fala que a gente pode analisar esses dois movimentos de formas independentes. Ou seja, a gente pode analisar o movimento na vertical de forma totalmente dependente do movimento na horizontal, certo? E uma ideia-chave é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida e a soma desses dois tempos é igual ao tempo do alcance total, certo? E isso aí a gente vai analisar agora, certo? Então eu tenho uma bolinha aqui, perceba que o canhãozinho ele está inclinado, né? Ou seja, ele faz um certo ângulo com um eixo X, certo? E ele tem uma velocidade inicial V0. Primeiramente, como essa velocidade inicial V0 está na diagonal, isso quer dizer que ela tem componente tanto em X quanto em Y. Então a gente pode fazer uma decomposição dessa velocidade V0. Aí a gente pode fazer o seguinte, fazendo decomposição aqui, vamos ver se a gente consegue desenhar aqui. A gente tem aqui V0, certo? Temos aqui na componente X o nosso Vx. Vou botar aqui mais bonitinho, o nosso Vx. E temos aqui, vou botar o V0 mais para cá, para o lado, V0. E temos aqui fechando o nosso triângulo VY, certo? Que é a componente vertical. Tem um ângulo sendo formado entre o eixo horizontal, o eixo X, e a nossa componente V0, né? Então vou botar um ângulozinho alfa aqui sendo formado entre eles, ok? Quando a gente aplica as nossas... Vou botar aqui, nosso primeiro passo, decompor V0, certo? Então nosso primeiro passo é decompor V0. Então vamos lá. Usando a nossa ideia de relação trigonométrica, nós temos o seguinte: o seno do alfa vai ser quem? Então seno do alfa é igual cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então a gente vai ter o seguinte: VY sobre V0, ok? Portanto, nós temos que VY é igual a V0, certo? Seno de alfa, ok? Beleza. O que é que nós temos ainda? Temos o cosseno, né? Cosseno de alfa. Cosseno de alfa vai ser igual a quê? Cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nosso cateto adjacente é Vx sobre a nossa hipotenusa V0. Portanto, nós temos que Vx é igual a V0 cosseno de alfa, ok? Então nós temos essas nossas relações aqui. Então eu sei quem é Vy e eu sei quem é Vx, certo? Agora a gente pode partir para analisar os movimentos tanto na horizontal quanto na vertical de forma independente. Então a gente vai partir para analisar os movimentos agora.
certo? Tanto na vertical quanto na horizontal. Perceba que na vertical a gente está variando nossa velocidade, né? Porque o nosso movimento ele é acelerado. Ok? Então, se o nosso movimento é acelerado, a nossa velocidade ela está variando. Perceba que na vertical, na horizontal, já é totalmente o oposto, né? Nós temos a velocidade constante. Então, se a gente tem velocidade constante, a gente pode usar aquelas equaçõezinhas básicas, né? As primeiras equaçõezinhas que a gente aprende aí na cinemática, né? Então, como eu quero descobrir o alcance, né? Eu posso utilizar essa equaçãozinha aqui para horizontal, ó. Posso utilizar x igual a x0 mais vx vezes o tempo, né? Que é aquela famosa equação do sorvetão, né? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, esse x0 está aqui nesse lado, né? Posso passar para o outro lado, está positivo, passa negativo, então nós temos aqui, portanto, que variação de x, que é o que eu quero descobrir, o alcance, vai ser igual a vx vezes o tempo, certo? Então, isso aqui nós temos para a horizontal. Isso aqui nós temos para a horizontal, certo? Beleza. E o que é que nós temos aqui para a vertical? Como eu falei, na vertical nós temos que a velocidade está variando. Então, eu posso pegar a nossa equação da velocidade, né, que a gente aprende lá no ensino médio. Nós temos que Vy é igual a V0y mais, vou botar menos, né, considerando nosso eixo de referência, temos GT, né? Portanto, isso daqui é para a vertical. Esse sinalzinho negativo na nossa aceleração é considerando um eixo de referência, né? Um eixo coordenado. Então, nós temos o seguinte, temos essas duas equações aqui, certo? Eu conheço quem é Vx0, que eu coloquei lá em cima, lembrando que aqui, quando eu fiz a decomposição aqui, eu encontrei V0y e V0x, ok? E aqui também é V0. Perceba que eu conheço quem é V0x e conheço quem é V0y, então eu posso fazer a substituição direta aqui, né? Então nós temos o seguinte, ó, temos que ΔX é igual V0y, que a gente encontrou lá em cima, é V0 vezes o cosseno de alfa vezes o tempo, né? Isso aqui é o nosso V0x. E o nosso V0y é vezes o seno ali, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer que Vy é igual, o V0y é V0 vezes o seno de alfa, certo? Isso menos GT. Ok? Aí perceba o seguinte, nós temos essas duas equaçõezinhas aqui que a gente encontrou, né? E aí agora a gente vai trabalhar com elas para a gente tentar encontrar quem? A gente está tentando encontrar aqui, pessoal, ΔX, que é o nosso alcance. Então a gente vai fazer uma relação aqui com ΔX, certo? Beleza, o que é que nós podemos fazer? Bom, seguinte, com a análise que eu dei para vocês, a gente está analisando o lançamento de uma bolinha, né? Essa bolinha ela vai ser lançada, ela vai chegar num ponto máximo, e quando chegar nesse ponto máximo ela vai retornar ao solo, né? E ela vai ter um alcance, que é o que a gente está querendo descobrir, que é esse alcance aqui, ΔX, certo? Perceba que quando a bola está subindo, ela chega na trajetória máxima, né? Ela chega no ponto máximo da trajetória, e quando ela chega no ponto máximo da trajetória, a sua velocidade na componente Y, vou botar assim, sua velocidade na componente Y, ela se anula. Por que ela se anula? Porque quando ela chega no ponto máximo da trajetória, ela para na vertical para poder retornar ao solo. Então perceba que a gente tem um tempo aqui de subida, certo? E nós temos também um tempo de descida, de modo que o tempo de subida ele tem que ser igual ao tempo de descida, certo? E o tempo, perceba o seguinte, quando a gente chegar aqui na trajetória máxima, o tempo para percorrer esse alcance aqui, esse primeiro alcance na primeira etapa, é o tempo de subida. Por quê? Lembra que eu falei do princípio de simultaneidade de Galileu? A gente pode analisar tanto o movimento na vertical quanto na horizontal sem um alterar no outro. Ou seja, o tempo de subida é a metade do alcance, enquanto o tempo total, na verdade o alcance total,
vai ser 2 vezes o tempo de subida, né? Então, para a gente descobrir esse alcance total aqui, ΔX, a gente vai ter que utilizar 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida, já que esses dois, né, o tempo de subida e o tempo de descida, são iguais. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é tecnicamente o seguinte, ó, vamos cá. Vou explicar uma coisinha para vocês, utilizando um simuladorzinho aqui, certo? Ó, vou dar um run aqui, e aí o que nós temos é isso aí, ó. Perceba, enquanto a bolinha está subindo, nós temos que o vetor na horizontal, ele se mantém constante, o vetor velocidade na horizontal, ele está sendo mantido constante aqui, certo? Enquanto o vetorzinho na vertical, ele está variando sua velocidade. Quando ele chegar no ponto máximo da trajetória, olha só, ele se anula, certo? Ou seja, quando ele chegar no ponto máximo da trajetória, ele vai se anular para retomar o movimento agora, só que descendo, certo? Então, esse é o movimento composto que nós temos, o movimento tanto na vertical quanto na horizontal. Ó. Perceba que quando ele está caindo, o vetorzinho velocidade vem aumentando de volta, certo? O que está acontecendo tecnicamente é isso. E perceba o seguinte, ó, ele teve um tempo de subida e o tempo de descida tem que ser o mesmo. E perceba que para a gente analisar esse alcance total aqui que foi atingido pela bolinha, eu vou ter que utilizar 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida, certo? O tempo de subida é o tempo em que a bolinha atinge a metade do alcance. Ó. Perceba o seguinte, vamos botar para girar outra bolinha. Olha só, tem outra bolinha sendo atirada. Nós temos aqui a componente na vertical se anulando, certo? E a componente na horizontal se mantendo constante, ok? Perceba o seguinte, quando eu chego no ponto máximo da trajetória, ó, eu chego na metade do alcance, ok? É a metade do alcance. Quando eu dou o run aqui, novamente, a bolinha retoma o movimento, certo? A componente vertical, ela passa a variar novamente, só que agora apontando para baixo, certo? Vai aparecer o vetorzinho aqui, olha só ele começando a aparecer ali, certo? E perceba que a gente, para calcular esse alcance total, a gente tem que utilizar 2 vezes o tempo de subida ou o tempo de descida. É justamente isso que eu estou querendo explicar para vocês, certo? Então, voltando aqui para a nossa análise, certo? Voltando aqui para a nossa análise, a gente agora vai passar a tentar encontrar esse alcance, ok? Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Então vamos lá. O que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, eu descobri que o tempo de subida, né, é igual ao tempo de descida, e para encontrar esse alcance, então para encontrar esse alcance aqui, esse tempo que a gente vai colocar nessa equaçãozinha aqui, gente, esse tempo tem que ser o tempo total, ou seja, 2 vezes o tempo de subida ou o tempo de descida, certo? Ficou um pouco repetitivo, mas é para vocês pegarem mais ou menos a ideia. Então, nós podemos, nessa equação aqui de baixo, na equação da velocidade no eixo y, isolar o tempo, certo? Então, nós podemos fazer o seguinte, e perceba, pessoal, que quando chega na trajetória, no ponto máximo da trajetória, a velocidade em y se anula. Então, a gente pode anular essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade aqui, ela se anula, certo? Portanto, nós temos que 0 é igual a V0 seno alfa menos GT, certo? De modo que eu vou passar esse V0 para o outro lado, ele vai passar negativo, os dois lados da equação ficam negativos, a gente pode multiplicar por menos 1, né? Aí todo mundo vai ficar positivo. E aí eu posso isolar o tempo, né? E aí isolando o tempo rapidinho, nós temos o seguinte, ó, temos que o tempo é igual a V0 seno alfa, certo? Dividido por G. Então esse é o nosso tempo, e perceba que aqui eu estou calculando apenas o tempo de subida. O tempo total vai ser 2 vezes esse tempo, então vamos calcular aqui o tempo total, portanto o nosso tempo total é igual a 2 vezes esse tempo de subida, que é V0 seno alfa dividido todo mundo aqui por G, certo? Então nós temos isso daqui. Beleza, agora eu posso pegar esse tempo aqui e substituir lá na equação do alcance, né? Então nós temos o seguinte, ó, substituindo, nosso terceiro passo, substituindo, nós temos o seguinte, que ΔX é igual a V0 cosseno alfa, certo? Vezes 2 vezes o V0 novamente seno alfa, todo mundo aqui dividido por G, certo? V0 vezes V0 vai dar V0 ao quadrado, certo? Perceba aqui que 2 vezes seno alfa, ó, a gente vai tirar aqui de dentro, ó, 2 vezes
cosseno alfa, seno alfa. Isso daqui é igual a uma identidade que a gente pode chamar de seno de 2 vezes alfa, certo? Então a gente pode colocar isso aqui. Então isso aqui vai passar a ser o seguinte, pessoal. Vai passar a ser V0 quadrado, certo? Eu posso substituir 2 vezes cosseno vezes seno alfa por seno de 2 vezes alfa. Certo? Desculpa, pessoal, a garganta deu um nó aqui. E aí nós temos isso aqui dividido por G, certo? Que é a nossa gravidade. Beleza, agora nós vamos fazer a análise, né, do que está acontecendo quando a gente faz essa relação entre a gravidade na Terra e a gravidade na Lua, certo? Ou seja, fazer um lançamento na Terra e fazer um lançamento na Lua. Então esse aqui é o nosso alcance, ok? Perceba que se eu utilizar a gravidade na Terra aqui, vamos reescrever aqui, ó, alcance em x para a Terra. Para a Terra nós vamos ter V0 quadrado, seno alfa, certo? Todo mundo aqui dividido por GT, que é a gravidade na Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza, entendi, compreendi, tranquilo. Agora vamos ver na Lua, né? Na Lua nós temos o seguinte, ó, vou botar uma vírgula. Então ΔX na Lua é igual a V0 quadrado seno de alfa, de 2 vezes alfa, desculpa, ali também é 2 vezes alfa, acabei esquecendo. 2 vezes alfa, 2 vezes alfa. Todo mundo aqui dividido pela gravidade na Lua. Só que aí a questão me deu o seguinte, que a gravidade na Lua é 1/6 da gravidade na Terra. Então vamos cá fazer o seguinte aqui, ó, vamos substituir. A gente tem que a gravidade na Lua é igual a 1/6, 1/6 da gravidade na Terra, ok? Então vamos substituir GL, né, aqui na nossa equação. Então nós temos o seguinte, vai ficar V0 quadrado seno de alfa, 2 vezes alfa na verdade, dividido por 1/6 de GL. Aí a gente pode fazer o seguinte, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui vai nos dar o seguinte, vai nos dar 6V0 quadrado seno de 2 vezes alfa dividido por GT, que é a gravidade na Terra. Então perceba que a gente pegando aqui esse resultado que a gente acabou de encontrar aqui, pegando esse resultado e comparando com esse resultado, certo? Nós temos que a gravidade, que o alcance, na verdade, na Lua, ele vai ser 6 vezes maior que o alcance na Terra, né? Perceba que a equação que eu tenho aqui é a mesma, gente. Ó, a equação que eu tenho aqui para a Terra, né, do alcance, é a mesma que eu estou tendo para a Lua, porque eu estou fazendo a comparação aqui utilizando a relação entre as gravidades, certo? Então perceba que utilizando aqui a gravidade da Terra aqui para a Lua, eu vou ter que o alcance vai ser 6 vezes maior, certo? Ou seja, em relação à Terra, o alcance que a gente tem na Lua é 6 vezes maior, certo? Isso se dá devido ao quê? Né? Isso se dá devido à gravidade na Lua ser o quê? Ser, ó, 6 vezes menor. Então, por conta da gravidade na Lua ser 6 vezes menor do que a gravidade na Terra, nós temos que o alcance na Lua será 6 vezes maior, certo? Então, analisando aqui as nossas alternativas, nós temos o seguinte, né? A letra A diz menor, pois a força normal com o solo é menor, como eu falei no início do vídeo. A gente não vai fazer uma análise com força que está sendo aplicada ao corpo, até porque na cinemática a gente não se preocupa com o que está causando o movimento. A gente só se preocupa em analisar o movimento com parâmetros como velocidade, posição e tempo, né? Letra B, menor, pois a altura do salto será maior, né? A gente não chegou a essa conclusão. C, igual, pois o impulso aplicado pelo astronauta é o mesmo, então também não chegamos a essa conclusão. E letra D, maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Então essa é a nossa alternativa, né? Nós percebemos lá que o alcance será maior, certo? Que a gente descobriu que é 6 vezes maior. E a justificativa disso é a aceleração da gravidade ser 6 vezes menor, certo? A gente colocou lá, né? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, e a gente descobre que vai ser maior devido à gravidade da Lua ser 6 vezes menor do que a gravidade na Terra, certo? Então, nossa alternativazinha correta aqui seria a letra D, certo? E está aí o nosso resultado, beleza?
Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixe seu comentário, certo? Tive uma dúvida aí em meio à resolução. Você pode ir lá no canal, na verdade, no Instagram, né? @Física Elementar. Você pode ir lá tirar sua dúvida no direct, ok? Então deixe seu like, compartilhe aí com os amigos que estão necessitando aí de um videozinho como esse, beleza? Então valeu pessoal e é nóis!